Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui, mais uma vez, no canal Dunamis, levando o Evangelho. E então, primeiramente, eu já peço que curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, para poder nos ajudar a fazer o que Jesus Cristo nos ensinou, que é o ID, levando a palavra, a mensagem, o plano de salvação. Eu quero abordar um assunto bem delicado que durante essa semana passada e essa semana está repercutindo aí, mas eu não quero trazer o que realmente aconteceu, mas sim trabalhar uma questão. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele se resume no quê? No que se resume o Evangelho? O que é o Evangelho? Então eu quero trabalhar uns textos aqui e depois eu vou mostrar um pedaço de um áudio. Pode ser que seja polêmico, pode pensar, o David virou um crítico. Não. Eu só estou mostrando o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho. O que é uma igreja que prega Evangelho, uma igreja que não prega Evangelho, uma igreja que prega Cristo e uma que não prega Cristo. Primeiramente, o Evangelho, o perdão é a essência do Evangelho. Vou reformular essa frase. O perdão é a essência do Evangelho. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa não é perdoado. Porque olha só o que nós vemos aqui. Vou começar pelo um capítulo, um versículo muito conhecido. Eu não vou ler o versículo todo, mas olha só. Mateus 6, versículo 12. Muito bem conhecido, que fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui é a oração do Pai Nosso, porque os discípulos pedem como que nós devemos orar. E Jesus fala, quando vocês forem orar, não use como uma reza, mas sim como uma estrutura de oração. E dentro desses versículos, que são 5 versículos que ele deixa aqui, falando Pai Nosso que estás nos céus, e assim vai, todo mundo conhece. Ali é uma estrutura. Mas o que importa nesse vídeo é o que ele fala no versículo 12, que Jesus ensina no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dívidas se refere a pecado. Pecado. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós, aqueles que nos caluniaram, aqueles que fizeram alguma coisa de mal para nós. É isso que o versículo fala. Não é porque tem um irmão que está te devendo, né, e ele precisa te pagar e você tem que... Não. A questão aqui de dívida e devedores é questão de pecado. É questão de maldade que foi feita para você. Se alguém te machucou, se alguém fez alguma coisa, seja ela no campo espiritual ou não, entendeu? Aqui o Senhor está ensinando, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, nós só vamos receber o perdão da mesma maneira que nós liberamos o perdão. Então, se você libera perdão, você recebe perdão de Deus. Se você não libera perdão, você não recebe perdão de Deus. Da mesma maneira que você libera o perdão, você receberá o perdão. Simples, é isso que o texto está falando. Outra coisa, lá em Mateus 18, fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Vocês vão entender por que eu estou trabalhando isso. Mateus 18 fala o seguinte: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-se no meio deles e disse, isso Jesus dizendo: eu lhe asseguro que, a não ser que vocês convertam e se tornem como crianças,
jamais entrará no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer aqui? É que a criança ela vai diretamente para o céu porque é criança? Não. Jesus está falando da sua índole, da sua capacidade de perdoar. É sobre isso que Jesus está falando de uma criança. A criança ela tem um coração cheio de maldade. Você pode ver quando você coloca uma criança junto com outras crianças, entendeu? Provavelmente o seu filho vai fazer maldade com aquela criança e vice-versa. Porque o coração humano é pecaminoso. Nós nascemos no pecado e pronto. Mas sabe a diferença da criança para o adulto? É que a criança perdoa fácil. Você pode repreender uma criança, se for teu filho, você pode repreender ele, às vezes ele nem sabe por que está sendo repreendido. Às vezes até uma palmada que você dá, ele não entende o porquê. Fica bravo, fica triste na hora, mas passa minutos, para não falar segundos, ele está lá do teu lado como se nada aconteceu. Então o poder de perdão de uma criança é enorme. Então é isso que Jesus está falando. Se vocês se converterem e se tornarem ser como criança. Então aquele que é convertido no evangelho, este perdoa. Entender é isso que Jesus está falando. Um outro ponto que eu quero trazer, que também está aqui em Mateus 18, Mateus 18, 21 e 22 fala assim. Aí é Pedro perguntando para Jesus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deveria perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim, quando ele fazer algo de mal para mim? Aí ele pergunta: até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha só a quantidade. Então Jesus ele sempre nos ensinou a perdoar. O perdão é a essência do evangelho. Perdão é a essência do evangelho. Vamos lá para para Lucas 17, versículo 3 e 4, que fala o seguinte: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Então nós vemos aqui que Jesus ele sempre instruiu o perdão. O perdão é a essência do evangelho. O perdão é a essência do amor. Hoje nós vemos família em contenda, irmão com irmão, pai com filho, filho com pai, esposo com esposa, e assim vai. Irmãos de sangue, né, com irmãos de sangue, irmãos de fé com irmãos de fé dentro da igreja. Cadê o perdão? Cadê o evangelho? Não existe. Se o perdão é a essência do evangelho, cadê Cristo? Quando Jesus estava sendo crucificado, né, ele foi chicoteado, foi cuspido, deram vinagre na boca dele. Provavelmente, se você for pesquisar na questão histórica, aquele vinagre era usado como eles molharam uma esponja e deram na boca de Jesus. Aquela esponja junto com aquele vinagre era usado para limpeza de um banheiro público ali próximo. Olha só a humilhação que Jesus passou. Foi chicoteado, o seu corpo foi deslacerado. Perdeu quase todo o sangue do teu corpo no duro madeiro da cruz por causa de nós, por causa do perdão. E mesmo assim, lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Então nós vemos pela própria fala de Jesus Cristo que o evangelho nos ensina perdão. Nós aprendemos, eu falei isso várias vezes, perdão é a essência do evangelho. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que você deve perdoar o teu irmão, independente do que ele fez com você, independente do que aconteceu, entendeu? Chega com teu irmão, seja de carne, seja de fé, seja o que for, entendeu? Chega para ele, dá um abraço, fala: eu te perdoo, você me perdoa? Isso é o evangelho, é suportar todas as coisas.
Mas por que, David, que você está trazendo tudo isso? Agora eu vou ser polêmico. Saiu tá rodando um áudio, um vídeo de um ancião, né? De um ancião, de uma denominação que eu não prefiro não citar o nome. E ele é um ancião respeitado por muitos dentro dessa denominação. Diz que é um cara de paz, que sabe transitar, entrar e sair. Manda muito bem em questão política, e nós vemos que ele é muito bom de política. Dentro da religião ali, da instituição, nós vemos isso. Só que ele fez um esclarecimento de um ocorrido aqui nos Estados Unidos, que ele não mostrou misericórdia. Ele não mostrou perdão. Agora eu te pergunto, será que esse homem prega o evangelho? Será que esse homem prega o que Jesus nos ensinou? Eu vou deixar um pedacinho, só para vocês ouvirem. Para falar assim, não foi exatamente isso. Provavelmente, bati aqui, tremeu todo aqui. Provavelmente, quando ele fala isso, dá-se a entender 2 pontos. Esse perdão é referente à instituição, à liberdade, mas da maneira que ele se expressa, esse perdão não é só referente à liberdade. Esse perdão é algo de emoção mesmo, que não vão. Então, ouvem só. Escutem. Parece que eles estão pedindo água. Santo Deus. Parece que eles estão querendo voltar para trás e pedir perdão. Não sei se vai ter perdão. Santo. Que foi uma traição que fizeram com o povo brasileiro. Olha só. Eu não queria comentar, deixar correndo, mas olha só. Eles estão pedindo água. Esse pedindo água é arrependido, que foi o que nós lemos aqui em Lucas 17. Né? Se eles chegarem aqui e disserem, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, esse pedindo água que ele está falando é os irmãos arrependidos. E aí o que ele fala? Que eles não terão perdão, porque foi uma traição. Mas Jesus ele foi traído. Ele não foi traído só por Judas, ele foi traído por Pedro. Pedro também traiu quando negou ele. Entendeu? Aqueles que chicotearam, aqueles que gritaram Barrabás, solte Barrabás, também traíram Jesus. E o que ele fala na cruz? Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Se Jesus Cristo, como Deus, pediu perdão, por que o homem fala que não pode perdoar? É complicado, né? Mas bora lá, ó. Pelo que Deus prepara, eles vão trazer notícia e vamos ver se perdoa ou não perdoa. Se não perdoar, é 5 só. Tá muito bom. Tá bom. Temos que ter firmeza. Agora, acaba o nosso estatuto, acabou com a igreja. A igreja está lá 40 anos, os brasileiros circulares. E eles fazerem isso? Que americanos são? Então, tem esse barulho na frente aí. Vamos cuidar disso. Na segunda ou na terça-feira, até quarta-feira, teremos outra reunião dos 35, 40 irmãos para decidir o que faz. Se perdoa ou se não perdoa. Porque para se lançar contra a Igreja do Brasil, contra essa obra que é 4 milhões de irmãos brasileiros. E por todo o Brasil, por todo o mundo, se lançar contra nós, deve estar faltando juízo. Então agora nós vamos ter a resposta. Na segunda-feira vamos ter a resposta. Tomara que venha brava. Eu gosto da coisa firme. Que espírito, não. Que espírito, mano. Seja uma medida firme. A irmã ainda fala aqui que tá gravando um áudio, que espírito, verdade. Uma coisa que ele falou no final, e eu concordo. Tomara que o juízo venha rápido. Isso aí eu concordo com esse irmão. Tomara que o juízo venha rápido. E o meu juiz é Jesus Cristo voltando em nuvens de glória. Porque nós temos que ter como base de fé a Bíblia. A
A Bíblia é a nossa base de fé. Quando o crente parar de ouvir isso, e der foco à Bíblia, o evangelho cresce, o reino cresce. Enquanto você terceiriza a sua fé e ouve o que não é o evangelho, que não é pregação de Deus, fica difícil. Fica difícil. Eu não estou aqui refutando nem criticando essa denominação, né? Eu estou falando essa denominação para não trazer o nome, mas todo mundo sabe qual que é. Esse irmão é bem conhecido. Eu não estou aqui trazendo um senso crítico, eu não tenho nada contra esse irmão, entendeu? Não tenho nada contra ele, mas eu estou trazendo sobre a fala. A fala dele é antibíblica. A fala dele não prega o evangelho. Isso não é uma pregação, isso não tem amor e não tem misericórdia. Isso não é evangelho, isso não é a palavra de Deus. E eu vou vir aqui nesse canal não só para trazer conteúdo de Bíblia, histórico, eu vou vir aqui para refutar algumas falas. Seja, independente de qual seja a denominação. Eu fiz um vídeo, um Reels no meu Instagram, que bomba todo dia de um pastor neopentecostal, profeta, que não sabe nada de Bíblia, mas revelação tá na ponta da língua, entendeu? E eu tô lá, tirando um sarro da cara dele. Tomem cuidado, não terceirizem a sua fé. Tenha como base as escrituras, não doutrinas impostas por homens. Enquanto você se basear em doutrinas impostas por homens dentro de denominações, você está ficando para trás. Analise a Bíblia. Vamos junto. Leia a Bíblia. Ela é um manual de fé que nos conduz, através de Jesus Cristo, ao reino dos céus. Graça e paz. Eu sei que muita gente não vai curtir esse vídeo, mas não tem problema. Eu estou rebatendo uma fala que é totalmente errada e chega a dar nojo. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê a essência do evangelho, que é o perdão? Graça e paz. Se curtiu esse vídeo, aperta o botãozinho aí de curtir, compartilha, manda para quem você quiser, seja para gerar polêmica ou não. Nós estamos aqui para mostrar a verdade e trazer o verdadeiro evangelho. É por isso que estamos aqui. Dunamis significa o poder do Espírito Santo, não ter medo. E nós não temos medo do que possa acontecer. O nosso medo é não pregar o evangelho, a verdadeira salvação em Jesus Cristo, e nós caímos no erro de omissão. Então, analise as escrituras, não se baseie porque falam, independente qual grau esse irmão, esse homem ocupa dentro de uma denominação. Examine as escrituras. Graça e paz. Te vejo no próximo vídeo.